O que eu vou compartilhar com você aqui, não vou citar nome de escola, nome de aluno para não expor ninguém, é um fato real que aconteceu comigo. Eu fui parar na delegacia depois de ser agredida por um aluno de 1,80 m, quase 16 anos de idade. Olá, tudo bem? Professora Késia Mendes aqui para mais um vídeo de professor para professor. É isso aí que você viu no título mesmo, não é para chamar a sua atenção apenas, é uma realidade. Eu quero compartilhar com você essa história que eu tenho comigo, me marcou bastante. E eu quero te dizer como eu superei isso e como resolvemos esse problema. Sim, eu apanhei de um aluno na sala de aula, um aluno de 1,80 m, um aluno de 15 anos, 15 para 16 anos, e eu vou contar essa história para você, o desfecho dessa história que me marcou tanto, tá certo? Você que caiu de paraquedas neste canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? Não deixa de compartilhar os vídeos, de se inscrever e ajude a chegar aos 200 mil inscritos nesse canal, porque eu não tenho dúvida de que todo o conteúdo que eu produzo aqui gera muito conhecimento para outras pessoas. Por quê? Porque, gente, a educação, ela é a única ferramenta que nós temos, o conhecimento é a única ferramenta que nós temos que ninguém pode tirar da gente, tá certo? Então eu conto com você para esse canal chegar aos 200 mil esse ano ainda, não tenho dúvida de que a gente vai chegar lá. Instagram, meu Insta é @KésiaMendesOficial. Você pode me acompanhar por lá, me enviar mensagem, curtir fotos e tudo mais. Muito bem. Tudo que a gente espera quando se forma na faculdade é poder ajudar outros alunos, passar o conhecimento que a gente adquiriu, essa bagagem que a gente adquiriu na faculdade, né? É o que eu sonho, é o que muitos dos meus colegas anseiam também. É por isso que a gente se torna professor, porque a gente ama ensinar. Mas, gente, algumas coisas acontecem, elas fogem do nosso controle. Vai se acostumando, você que não é professor. A sala de aula não é um lugar... como é que eu posso te dizer? A sala de aula não é um lugar com regras fixas. A sala de aula ela está em constante movimento, em constante mudança. Por quê? Porque os alunos que estão ali são alunos diferentes, são alunos diversos. Então, você vai encontrar sempre um obstáculo, alguma coisa que vai te desafiar. E sim, tem professor que desiste da sala de aula. Eu espero que não seja esse o seu caso. Tá certo? O que eu vou compartilhar com você aqui, não vou citar nome de escola, nome de aluno para não expor ninguém, é um fato real que aconteceu comigo. Eu fui parar na delegacia depois de ser agredida por um aluno de 1,80 m, quase 16 anos de idade. E eu vou contar essa história para você, não para te desmotivar, mas para te encorajar. Ainda que as dificuldades nos alcancem na sala de aula, tem mais coisa boa do que coisa ruim, e é isso que eu quero que você entenda, tá bom? O ano era 2014. Eu recebi um telefonema, havia feito um processo seletivo numa cidade, e essa cidade ficava bem distante de onde eu morava, aqui no Espírito Santo. Liguei e depois de uns 15 dias recebi um telefonema para começar no outro dia. Eu estava a mais ou menos umas 5 horas de viagem dessa cidade. E eu falei, então tá bom, eu começo amanhã. Eu precisei pegar um ônibus correndo, cheguei à noite para passar a noite para começar no outro dia pela manhã. Gente, comecei naquela escola. Quando eu cheguei na escola, eu estranhei. Estranhei o quê? Estranhei porque é muito difícil, era abril, tá? Era abril o mês, muito difícil um DT. DT é quem é contratado, né? Professor contratado. Muito difícil um DT chegar numa escola em abril, principalmente, né? O ano já começou, para lecionar nonos anos. Por quê? Quem me acompanha aqui em vários vídeos sabe que os sextos anos são as turmas que ninguém quer. Então o efetivo corre do sexto ano, ele corre do sétimo ano, ele prefere ficar com anos finais. Nono ano e oitavo ano são pupilas dos olhos de professores efetivos, eles gostam muito. Normalmente não tem vaga para DT nessas turmas. E a vaga para aquela escola era 3 turmas de nono ano. Eu pensei, tem alguma coisa aí, mas vamos que vamos, preciso trabalhar. Então comecei a dar aula e já descobri de cara que as turmas não eram fáceis. Turmas lotadas de alunos extremamente agitados. Mas isso aí a gente encontra em todo lugar. Porém, no primeiro dia de aula eu já fui desafiada por um aluno. Eu era muito magrinha, ainda sou magra, tô com essa cara de broco porque tô grávida de 9 meses, tá? Me respeite. Sempre fui muito magra e entrei na sala de aula e assim, botei o pé na sala, o aluno já me desafiou. E essa magrinha aí não vai durar uma semana. Eu descobri que eu era a 3ª professora desde o início do ano. 2 entraram e não conseguiram ficar, não deram conta, pediram para sair e eu era a 3ª.
Só que, gente, eu precisava muito trabalhar. E eu nunca fui de correr da raia. Então eu falei pra ele, então nós vamos ter um problema. Eu não saio daqui a menos que me mandem embora, porque eu preciso trabalhar. Então nós vamos ter que encontrar uma maneira de conviver até o final do ano. E aí foi. Mas o meu aluno problema não foi esse. Não demorou muito para eu perceber que eu tinha um aluno especial em uma das turmas. Era um aluno que tinha Asperger. Asperger é um transtorno, tá? E dá uma pesquisada aí, dá um Google aí. Eu nunca tinha ouvido falar naquela síndrome, confesso. Ele era um aluno muito grande, quase 1,80m, 1,80m e poucos, bem mais alto que eu. E aquele aluno, gente, ele tinha, além da síndrome, um problema sério de falta de educação, tá? Sim, porque não é porque o aluno é especial que esse aluno não precisa de regras e de limites. E é isso, todo mundo na vida precisa de entender um pouco de regras, mesmo alguém que seja, que tenha uma limitação, um aluno especial. E aquele aluno era extremamente inteligente, muito inteligente. Ele sabia ler, sabia escrever, falava muito bem. Por isso que eu digo que o problema dele era, além do Asperger, a falta de educação. E eu não conseguia entender como que uma criança tão inteligente se comportava daquela maneira. Kézia, de que maneira? Você entrava para dar aula, tinha um tambor verde de lixo, né? Era padrão nas salas de aula daquela escola, um tambor de lixo de plástico. Esse aluno entrava na sala, tirava a mochila, pegava o tambor, virava todo o lixo no chão, botava o tambor no meio das pernas, sentava de bunda, a bunda e o pé ficavam em cima da mesa, literalmente. Encostava na cadeira, bunda e pé aqui em cima, tambor no meio das pernas e ele batia tambor a aula inteira. E eu comecei a pensar, meu Deus, me dá estratégia, porque eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer com esse menino? Não era só na minha aula, gente, era desde as 7 da manhã até 11 horas, 11h30 da manhã. Ele fazia isso com todos os professores. A sala dos professores era sempre o mesmo assunto. O fulano do 9º ano que não me deixa dar aula. Bate tambor. E ele fazia o que mais? Ele arrancava a blusa de uniforme e apagava. Você passava tudo no quadro, ele arrancava a blusa de uniforme e apagava todo o conteúdo que os alunos estavam copiando. A sala tinha grade. Todas as salas dessa escola, né, as janelas tinham grade. Ele se pendurava nas grades. E o problema dele é que ele queria chamar a atenção. Por isso que eu digo, ele não era só o Asperger o problema dele. O Asperger ali era o mínimo. O problema é que ele não era educado e ele tinha uma necessidade de chamar a atenção. O Asperger tem um pouco disso, mas ali era extremo. Você percebia que ele fazia e ele sabia o que ele estava fazendo. É diferente de uma criança que não tem noção do que está fazendo. Ali você percebia que tinha, já era um adolescente. Por que percebia que tinha? Porque quando você ia tomar providências, ele sabia exatamente o que fazer para não ser prejudicado, ele manipulava, era uma situação muito complicada. E eu não entendia, eu comecei a questionar a direção da escola, por que ninguém toma uma providência com esse menino? Né? Sobe na grade, bate tambor o dia todo, a aula toda, apaga o quadro que a gente passou com blusa de uniforme, fica sem camisa dentro da sala. Por que ninguém faz nada? Chamava a coordenação, de coordenação nada resolvia. Aí eu fui, aos poucos, você vai entendendo o mecanismo da escola. Eu percebi que a mãe desse aluno era efetiva da escola, ela era pedagoga, não no turno que eu trabalhava, mas em outro. E ninguém queria colocar a mão nesse vespeiro. Porque o diretor é efetivo, os outros professores tudo efetivo, a maioria tinha lá uns pouquíssimos DTs contratados como eu, que o ano que vem não volta, mas o professor efetivo, ele convive entre si, eles convivem, né, até aposentar na mesma escola. Então, se você cria ali uma situação complicada, você vai ter de digerir essa situação até o final da sua vida se bobear, porque esse professor está ali todos os dias com você. Então, ninguém queria colocar a mão para resolver essa situação. Gente, estava chegando num ponto insuportável e eu falei, eu não posso desistir porque eu preciso trabalhar. E ele levava vidro de Rexona, fazia xixi dentro do vidro de Rexona, jogava xixi nos colegas. E as coisas foram acontecendo. Chamamos a mãe para conversar. Todos os professores se juntaram. Eram 5 professores, mais ou menos, que passavam o maior perrengue, tanto efetivo quanto DT, dando aula lá. Chamamos a mãe. A mãe falou que a gente não entendia nada de Asperger, que a gente deu uma cartilha pra gente ler. E a gente falou, gente, não é possível, fulano, esse menino não é medicado, não tem cabimento.
Não, ele é medicado e em casa ele não faz isso, é só aqui na escola, vocês não estão sabendo lidar com o meu filho. Aquele tipo de pai que joga a responsabilidade para a escola, né? E a gente passou a chamar a mãe toda vez que ele estava muito agitado, pois ele xingava a mãe de tudo quanto era nome. A mãe não conseguia entrar na sala quando ele estava agitado. Era esse o nível do aluno que a gente tinha que lidar. E a coisa foi acontecendo. Batia de frente, eu não aceitava a postura da escola, eu reivindicava mesmo o meu direito de dar aula e de ter uma assistência mínima. A escola não tinha porteiro, e aí eu comecei a brigar por um porteiro na escola, porque eu achava que a gente precisava de segurança. O muro da escola era mínimo, esse aluno pulava o muro da escola, e depois a escola queria que a gente desse conta. O recado foi, se esse aluno for pego lá fora, a mãe mandou o recado. Se o fulano for pego lá fora e acontecer qualquer coisa lá, a aula do professor que ele saiu vai ser responsabilizado. Jogava essa carga pra cima da gente, sabe? Isso era muito complexo. Então eu comecei a brigar para a escola ter um porteiro para poder olhar pelo menos quando ele saía. E com muito custo a gente conseguiu uma portaria para a escola. E as coisas foram acontecendo. Consegui trocar alguns alunos, eram 3 turmas, tirar de um, põe na outra, desfazer alguns grupinhos. Com muito custo e muita resistência, eu consegui, junto com alguns outros colegas, fazer essas mudanças. Era mais ou menos julho, depois das férias. Aconteceu uma situação muito complicada. Eu entrei na sala para dar aula, eu tinha 2 aulas de português seguidas, eram 7 horas da manhã. Esse aluno entrou com uma sacola enorme de mexerica e começou a descascar a mexerica na sala. E eu cheguei no pé do ouvido dele, comecei a estudar áspide, vi que eles não gostam de ser expostos, tá? Eles não gostam de passar vergonha na frente das outras pessoas. Então eu comecei a tratar aquele aluno diferente. E um dia ele faltou, não foi, que era raro, e eu avisei pra turma. Fulano vai fazer, que se fulano fizer graça a partir de hoje, e vocês rirem dele, porque eles riam, e derem confiança, ele eu não posso reprovar, porque ele é especial, mas vocês eu posso. Cada vez que eu pegar um de vocês rindo, eu vou no meu diário e vou dar menos 1 ponto. Se vocês ficarem de recuperação, o pai vai vir e eu vou explicar por quê. E aí a turma começou a mudar a postura com aquele menino. Ele pulava na grade, ninguém ria mais, fazia graça, ninguém dava importância, começaram a ignorar. É o jeito que eu encontrei, gente. Podem me julgar, mas é o que eu encontrei para conseguir dar aula, sobreviver. E aí, ele começou a descascar aquelas mexericas. Eu falei, vai lá fora, não vou contar pra ninguém, não vou te dar falta. Tentando negociar, né, gente? O que você vai fazer com um menino especial desse? E ele falou, não. Botou a bunda pra cima da mesa, igual ele sentava sempre. Descascou todas as mexericas. Estava frio, era inverno. Eu liguei o ventilador pro cheiro sair, porque os alunos começaram a reclamar. Gente, foi aí que ele teve a ideia. Ele pegou aquelas mexericas descascadas e jogou na hélice dos ventiladores. Aquilo virou pá, pá. Começou a explodir mexerica para todos os cantos. A sala virou uma cena de guerra. Eu fui pro corredor buscar coordenação. Que coordenação? Você não encontrava, ninguém aparecia. E aí, uma vez ou outra aparecia lá, mas não resolvia. O que adianta aparecer e não resolver? Ninguém queria botar a mão no vespeiro, guarda isso. E aí, eu tirei a turma de dentro da sala, deixei ele sozinho na sala de aula, tirei os alunos, mas não tinha pra onde ir, não tinha sala disponível. Fomos pro pátio. E aí chamaram a mãe dele não conseguiu tirar ele da sala, enfim. Eu já tava por aqui, eu não tava aguentando mais. Tava ficando doente, meu cabelo começou a cair muito, porque eu tava muito estressada. E aí, quando foi um dia, a quadra da escola estava em reforma, tinham quebrado um muro, esse bendito muro que eu falei que era baixo, quebraram ele para reformar. E lá fora tinha uns pedaços de viga, sabe o concreto, a coluna, que fica aquelas pontas de ferro assim, e o concreto no meio? Tinham vários pedaços daquilo. Gente, ele saiu da sala e foi pro pátio. Eu busquei coordenação, cadê coordenação? Não tinha. Eu pensei em ir atrás, depois eu pensei, eu vou deixar 27 alunos aqui, na sala, sozinhos, para ir atrás de um lá fora, sendo que não é responsabilidade minha, é da coordenação da escola. Se acontece alguma coisa com esses 27, eu tenho que dar conta. Fiquei na sala. Fui só no corredor ver se eu encontrava a coordenação, a coordenadora, que é quem resolve esses pepinos fora de sala de aula. Quando eu fui no corredor, eu ouvi um grito, vários gritos. Quando eu olhei para trás, ele estava entrando na sala com um bloco de concreto tão pesado que ele não conseguia carregar. Ele entrou com aquilo, com a força que ele fazia, jogou dentro da sala. Onde bateu no chão, o piso soltou. Pra você ter uma ideia do peso que foi o concreto. Se caísse no pé de um aluno, de um colega de sala, tinha arrancado o pé fora.
Gente, aquilo pra mim foi a gota. Eu já tinha feito tudo que você puder imaginar. Bateu o sinal pro recreio. E aí eu falei com os meninos, vocês saem, e ele tava lá no final da sala com butuca de zóio desse tamanho. Eu falei, vocês vão sair, ele vai ficar, que eu quero conversar com a coordenação, e a diretora vai vir conversar com ele também. Vamos chamar a mãe. Quando ele viu que os meninos estavam saindo, que ele ia ficar na sala, ele veio pra cima de mim. A sala ainda estava cheia de alunos, né? Alunos de 9º ano, são grandes. Gente, ele veio pra cima de mim. Eu tava com a mão na porta, assim, e ele lá atrás. Ele veio correndo. Ele pegou um chinelo, ele começou a dar chinelada na minha cara, dar soco na minha cara. E aí, eu, com a mão aqui, eu fechei a mão e pensei, eu não vou reagir, eu não posso reagir, que se eu encostar a mão nele, eu perco o meu direito. E eu pensei comigo, bate, criatura, mas bate com vontade, porque hoje nós vamos resolver esse problema. E ele me agrediu, não machucou assim de arrancar sangue, mas meu rosto ficou todo vermelho, arranhado. E aí foi rápido, porque uns 2 ou 3 alunos agarraram ele, tiraram ele de cima de mim. Dali eu fui direto para a delegacia e dei parte. A mãe ficou louca. Veio na escola e queria conversar comigo em particular. Falei com ela, só me desculpa, não converso com o pai em particular. Presta atenção. Nunca converse com o pai em particular, porque é a sua palavra contra a do pai e ele vai sair vencendo. Chama a coordenação, chama a pedagoga, chama a direção da escola, chama uns 3, 4 colegas de profissão. Não converse com o pai sozinho, tá? E eu falei com ela, infelizmente, eu não tenho que conversar com a senhora. Eu tenho que conversar com a direção da escola, com a pedagoga e com a senhora. E aí, ela esperou, a gente foi pra sala e conversamos os 3, né? Eu, pedagoga, ela e diretora. E eu falei, ela falou comigo, pelo amor de Deus, tira a queixa, porque eu dei queixa dela. Por abandono, queixa por, né, enfim, não atender aos pedidos da escola, de não comparecer, daí queixa dela, e porque o menino me agrediu. Falei tudo que o menino já tinha feito. Então, ela pediu pelo amor de Deus para tirar a queixa, e começou a chorar e falou, ele não está sendo medicado desde o início do ano. Gente, que vontade que me deu de dar um soco no meio da cara daquela mulher. Não fiz, mas dei vontade de dar. A gente falou, desde o início do ano, ele não tá sendo medicado, fulano, não é possível. Tá. Aí começou a chorar. Porque não tenho dinheiro pra comprar o remédio dele, é muito caro. E eu só medico ele em casa, porque senão eu não aguento, ele quebra tudo lá. Eu pensei, sua bandida, ele pode quebrar tudo aqui na escola, mas na casa sua ele não pode quebrar. Gente. E aí o que aconteceu? Ela queria que eu tirasse a queixa, eu falei pra ela, eu vou tirar a queixa se a gente resolver o problema. E aí eu sugeri a ela, eu falei, eu tenho 2 sugestões pra você. Coloca ele no turno que você trabalha, que era à noite, ou você passa ele pra noite, porque ele já tinha 16 anos, super atrasado. Passa ele pra noite, ou você medica esse menino porque ele não tem condições de ele continuar do jeito que tá. Porque se isso não acontecer, eu vou deixar a queixa, porque eu preciso dar aula, eu não tô aqui pra apanhar de aluno. Não é porque você é DT que você tem que ser bobo. Reconheça os seus direitos, ok? Trate as pessoas com muito respeito, mas trate principalmente... Faça com que as pessoas entendam que você sabe dos seus direitos. E aí, ela resolveu colocar ele à noite. E esse menino foi transferido para o turno noturno. E um colega que trabalhava de noite também falava que ele chegava na sala muito calmo, medicado, tranquilaço, fazia as atividades, porque ele era muito inteligente. Fazia as atividades e tudo mais. Hoje eu tenho notícias de que esse menino não está dando boas notícias para a mãe, envolvido com drogas, com roubo na cidade. É o que eu falei, não era só a doença, era a falta da educação. Faltou ali limite, faltou controle. E infelizmente essa mãe está colhendo hoje coisas tão ruins, não é legal, não desejaria isso para ninguém, né? Mas foi essa a saga. E aí eu continuei dando aula até o final do ano, com a paz de Jesus, sem aquele aluno. E essa foi a saga que me levou para a delegacia. E aí, já vivenciou alguma coisa parecida? Tá achando que aquelas cenas de professor apanhando no jornal é exagerado? Não te contei nem a metade, né? Pois é. Então isso é uma realidade. Mas e aí, Kézia, como é que faz para superar? Cara, não fiquei traumatizada, não tenho medo de entrar na sala de aula. Eu acho que tudo isso é você saber separar. Aconteceu. Gostaria que tivesse acontecido? Não. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar me martirizando porque eu apanhei de um aluno? Meu irmão, pega isso como exemplo. E se a vida te der um limão, faz dele uma limonada, adoça com muito amor e ó, manda pra dentro, tá bom? Você pode mais do que imagina, eu não tenho dúvida disso, tá certo? Beijo grande!
A gente se encontra no próximo De Professor para Professor.